Bem com vocês? Eu sou a Rita Sixel, do canal Rita Sixel Bate-Papo Artes e Artesanatos, e hoje eu resolvi vir contar um pouco mais da minha história lá em Portugal. Então, eu já contei, né, que eu fui do Brasil para Portugal para trabalhar, para poder realizar o sonho de conhecer outros países. Então, eu conheci uma senhora que hoje ela está no céu, mas foi um anjo na minha vida. Ela me deu o endereço, me deu o telefone de uma afilhada que estava em Portugal e eu entrei em contato com essa afilhada, que hoje é minha amiga, hoje ela mora na Califórnia. E ela me passou o trabalho dela, me passou porque ela ia se casar naquele ano, então ela me falou, olha, você vem, eu já conversei com os patrões, eles concordam que você venha para cá. Então eu trabalhava, era para trabalhar de segunda a sábado, mas trabalhava de segunda a sábado até meia-noite, vamos dizer assim, domingo saía de folga. Nessa casa eu fiquei 5 meses. Então foi assim, eu cheguei lá, foi tudo bem, né? Eu nunca tinha trabalhado de empregada, nem de empregada interna, nem nunca tinha feito trabalho assim no Brasil. Então, eu fui trabalhar nessa casa, eu fazia limpeza na casa, eu fazia, lavava roupa, passava, fazia comida, só que eu não sabia fazer comida, então fazia muito mal arroz e feijão, né? Com o básico do Brasil. Então ela me ensinou a fazer comida e tal. E eu cheguei lá com 44 anos, né? Em Portugal. E aí eu trabalhava de segunda a sexta à noite e no domingo, de segunda a sábado à noite e domingo eu saía para folga. E nessa casa ela tinha 3 crianças e pronto, a gente de vez em quando passeava com ela. Foram 5 meses, que parece que foram 5 anos, que eu me aborreci tanto com a mulher, porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto de fazer as coisas, mas não fica me falando, ah, faz assim, faz assado. Ali tá sujo, ali tá errado. E aí eu faço tudo de qualquer jeito, de má vontade. E no fim a mulher me encheu tanto o saco que eu gritei com ela, falei com ela, ó, vou embora e pronto, me dá as contas. E ela disse, mas como? Você não conhece ninguém aqui? Eu falei, olha, como todo mundo, quem tem boca vai a Roma, e, e atualmente eu já fui a Roma 2 vezes, diga-se de passagem. Eu peguei e falei, o quê? Eu falo a mesma língua, eu não vou me atrapalhar. E fui embora. Naquele mesmo dia que eu saí de lá, eu tinha dinheiro, né? Que ela tinha me pago. Mas eu não sabia para onde ir. Eu tava em Sintra, então eu peguei um trem, fui para Lisboa. E lá eu encontrei um rapaz que eu conheci pelo jornal, que hoje em dia a gente tem internet, tem Facebook, tem Instagram, tem um monte de jeito de conhecer pessoas, mas naquela época vai fazer 19 anos. Eu conheci esse menino pelo rapaz, né, pelo jornal que tem lá em Portugal, Correio da Manhã. E tinha lá uma página que era coisa de namoro, de amizade, né? E eu conheci esse, ai gente, esqueci o nome dele, peraí que depois eu lembro, eu falo. E eu conheci ele, e eu telefonei pra ele quando eu conheci assim de telefone, né, falar no telefone. Antunes, lembrei o nome dele, meu anjo. Aí eu liguei pra ele e falei, ó, tô aqui na rodoviária do Rocio, né, nem conhecia nada. Aí ele falou, pera aí que eu vou te buscar. Só que a gente nunca tinha se visto, porque o telefone não tinha ainda os celulares ainda eram arcaicos, né, ainda não tinha essas coisas. E aí, ó, vou estar com a roupa assim assada, então tá bom. Quando chega lá, eu saí do trem, fiquei esperando, né? Aí passou um tempinho, aí eu sei que quando a gente vê a pessoa que a gente está esperando, a gente acaba se reconhecendo, é engraçado mesmo sem se conhecer. Então ele apareceu e a gente se abraçou e muito prazer. Aquilo foi na hora, foi uma coisa assim como se a gente já se conhecesse há muitos anos, fôssemos irmãos, sei lá, irmãos de coração, né? Porque eu sou filha única, ainda mais o cara português, pronto.
Aí ele falou assim, pra onde tu vai? Eu falei, sei lá pra onde que eu vou. Tem que arrumar uma pensão aí, um hotel, algum lugar pra mim passar a noite, isso era de tarde. Aí ele falou, olha, eu moro num trailer lá do outro lado do Rio, e se tu quiser, tu fica lá em casa e até arranjar algum lugar pra ficar e pronto, pode ficar lá uns dias. Falei, então tá bom. Gente, sabe o que que é assim? A pessoa ir numa boa, assim, né? Confiança. E assim eu fui. E ele morava num trailer. Ele morava porque eu acho que ele tá na Suíça ou na Noruega. Ele tá em algum desses países agora. E eu fui nesse lugar. É tipo um barco, sabe? Tipo um trailer mesmo. Parece uma casa, mas é uma coisa de rodas. Pronto. E tinha dois quartos, né? Sala, uma sala pequena, cozinha, banheiro, tudo direitinho. Só que é tudo de madeira. E ali eu fiquei com ele uma semana. Aí eu tinha um amigo que estava lá em Portugal, que é de Petrópolis, né? Que eu sou de Petrópolis. Ele tinha trabalhado comigo no ônibus. Eu era cobradora, ele era motorista. E aí eu lembrei que eu tinha o número dele, eu liguei para ele. Aí ele marcou comigo no Parque das Nações. Quem conhece Portugal sabe onde é, lá em Lisboa. E aí peguei o trem, me explicaram, ó, pega o trem, desce tal lugar, pega o metrô, blá blá blá, pronto. Fui, cheguei lá, encontrei com o Zé e a gente passou a tarde juntos. Aí ele falou comigo, ó, tô morando lá perto de onde tu tá. Se tu quiser, tem vaga, que ele morava num apartamento que tinha acho que 3 ou 4 quartos. Então o cara alugava, cada quarto tinha 2 camas, ele alugava as camas. Aí ele falou, ó, se tu quiser, tu pode morar lá com a gente, que tem uma cama vaga. Aí eu falei, então tá bom, só tinha homem lá, só eu de mulher. Aí eu fui para um quarto que era eu e um outro menino. O menino tinha uns 19, 20 anos, ele estava com problema na coluna, porque ele trabalhava nas obras e caiu um muro, sei lá, alguma coisa assim, nele e acabou ele ficando sem poder trabalhar, né? E ali eu fiquei uma semana e arranjei o outro trabalho, onde eu fiquei mais um ano e um mês trabalhando de interna, né, de empregada doméstica, e onde também era a briga todo santo dia. Gente, Deus me perdoe, mas eu nunca. Nossa, mãe. Ai, Jesus. Até que, assim, eu tinha, nessas 2 casas que eu trabalhei de interna, eu tinha, trabalhei em mais 2 depois. Eu tinha um quarto maravilhoso, uma suíte, né, maravilhosa em cada dessas casas, em cada uma dessas casas. Eu comia a mesma coisa que eles comiam, tomava o mesmo vinho, que aliás foi lá que eu aprendi a tomar vinho, né, lá em Portugal. E não é essa a queixa que eu tinha. A queixa que eu tinha é que eu só assim, eu fazer o quê, né? Eu não gostava de receber ordens. E eu queria fazer as coisas do meu jeito e a pessoa ficava enchendo meu saco. Pronto. Então eu fui, fiquei lá com o Zé uma semana com os meninos e depois fui para essa casa e trabalhei lá um ano e um mês. Aí ele me deu contrato falso, porque eu estava ilegal lá em Portugal, né? Me deu contrato falso, ou esse dessa segunda casa. E eles eram advogados, o marido e a mulher. E eles me roubaram o contrato para mim não dar entrada para poder receber, para poder pedir o visto. Nossa, uma confusão, gente. Nossa, pô, mas eu aprendi bastante. Eu agradeço a Deus por ter passado por essas casas, por ter passado por essas coisas, porque eu aprendi bastante. E pronto, depois uma hora eu conto detalhes assim de cada casa, né? E assim, depois eu fui. No dia que eu saí dessa casa, eu conheci meu marido, né? Meu marido português. E dali eu fui para Lisboa, fui morar, fui para uma outra casa, não, minto, fui para pensão, onde tinha as amigas. Aí eu conheci isso, eu conheci ele, eu fui para pensão, saí da casa de manhã, aí fui para pensão, arrumei minhas coisas lá no quarto que eu fiquei com a minha amiga Teresa
E, de noite eu fui jantar, onde hoje é minha casa, lá em Portugal. E aí conheci, assim, umas coisas assim que aconteciam na minha vida, graças a Deus, Deus sempre me amparou. E eu fui pro jantar e dormi lá, dormi no quarto que hoje é o meu quarto mesmo, né? Porque o meu quarto principal agora é da minha enteada, que ela mora lá na minha casa. E então, no dia seguinte, as minhas amigas correram lá para almoçar com a gente, para conhecer, né? Como é que eu ia dormir na casa do cara assim, na primeira noite, mas era longe, não tinha como eu voltar para Lisboa. Era longe assim, para quem não tem carro, né? Aí eu tinha que pegar ônibus e não conhecia o lugar, então ele falou: "Ó, amanhã de manhã tu vai embora comigo." Então tá bom. Aí dali eu fui trabalhar numa outra casa onde eu fiquei um mês, porque eu ia para a Itália nesse meio tempo que eu conheci ele. Eu estava conversando com um senhor italiano que tinha 70 anos na época, eu 45, ele 70. E aí eu estava conversando com esse senhor, ele falava italiano e eu português, nenhum não entendia nada que o outro falava. E era lá em Pescara que esse senhor morava, não sei, acredito que ele já, né, tenha partido pelo tempo. Então, nesse meio tempo, eu conheci esse meu atual marido, aí eu não fui mais para a Itália, mas eu e a minha turminha tínhamos marcado de passar o Réveillon de 2003 para 2004 em Paris. Aí o que aconteceu? Conheci esse meu marido de sair da casa, né? Dessa casa que eu trabalhava em novembro, dia 15 de novembro. Quando foi dia 31 de dezembro, nós fomos para Paris. E eu estava trabalhando já numa outra casa, né? Arranjei um outro trabalho, estava lá. E fiquei só um mês nessa casa, porque assim que eu saí de folga para ir para Paris, ele me chamou e falou: "Bom, já que você." Eu tomava conta de dois cachorros nessa casa, uma casa de um milionário lá. E era eu e mais duas brasileiras que trabalhávamos lá, de internas, né? Então, dali fomos passear em Paris, passamos lá o ano, ficamos lá 5 dias, eu e minhas amigas. Em janeiro eu voltei, uma amiga, eu fiquei desempregada e estava morando ainda na pensão. Foram 15 dias só da pensão. E uma amiga disse: "Olha, eu tô saindo da casa onde eu trabalho, se tu quiser, tu pode ir pra lá então." Aí eu fui lá conversar, era uma senhora que tem a minha idade, que estava numa cadeira de rodas. E ela tinha um casal de gêmeos e um outro menino, tão bonzinho as crianças dela. E eu fui trabalhar lá, fiquei um mês só. Porque a menina, ela tinha 21 anos, né? Os gêmeos, 21 anos. Mas a menina era uma criatura, Deus me livre, que criatura horrível. Uma menina que parece que foi tão bem criada, né? Mas, nossa, Deus me livre, não vou nem entrar em detalhes. E eu peguei e falei com a moça, com a senhora, né, Dona Tereza, eu disse a ela: "Desculpa, mas eu não posso ficar aqui mais, porque eu vou acabar com a minha saúde aqui nessa casa." E não trabalhei mais de empregada. Saí daquela casa e não trabalhei mais de empregada. Aí eu já fui morar com o meu marido, né? Que a gente se casou no ano seguinte, 2005. E fui morar lá. E fui trabalhar de manicure em salões de beleza lá. Trabalhei em vários salões. Trabalhei em salão chique, tinha muita clientela. E assim foi a minha vidinha lá em Portugal, onde eu fiquei quase 5 anos. Lá eu fui para lá, consegui meu visto, né? Casei. E dali um dia eu peguei uma revista que circulava entre os brasileiros e eu vi, caiu ali na página da Bélgica. Eu disse: "Bélgica, onde será isso?" Nem ligava, né? Nem dava muita importância. E eu virei, me veio assim no coração, falei pro meu marido: "Ó, nós vamos pra Bélgica." E ele: "Não, vamos pra Bélgica, tu é maluca? Vamos pra Bélgica nada, vamos ficar aqui." E olha, quando foi, isso foi outubro, novembro, quando foi janeiro, isso foi 2000, oh meu Deus, 2006.
Quando foi 2007, janeiro ele veio e fevereiro eu vim. Bom, então é assim, eu vou terminar essa história, vou contar a história depois como nós chegamos aqui no outro vídeo, tá bom? Senão vai ficar muito comprido, já tá 15 minutos. E espero que tenham gostado, espero que gostem da minha história. Se quiserem saber mais detalhes, uma outra hora eu conto detalhe de cada lugar que eu trabalhei, tá bem? Então, um beijão para cada um de vocês que assiste meus vídeos, que são inscritos. E quem não é inscrito e gostar dos meus vídeos, sejam bem-vindos. Beijo, beijo no coração. Tchau, tchau.